da nossa história do Brasil, né? Quais são assim, os acontecimentos que você acha nesse sentido assim, que estão envolvidos nessa data do dia 7 de setembro? Estamos aí completando 200 anos, né, de Isso, independência, né? isso. Estamos aqui no bicentenário, né? Completa-se dia 7 de setembro, um marco, né? 200 anos desse acontecimento. Pensando historicamente, a gente não pode analisar só a data pela data, né? A gente tem que, todo historiador, ele recorre como que aquele ato veio acontecer, então tem um processo por trás disso. A gente tem a expansão napoleônica com a própria Revolução Francesa, né? Com a expansão do processo da Revolução Francesa, Napoleão assume o poder, faz a expansão napoleônica, começa a conquistar territórios. Um desses territórios é justamente Portugal. Automaticamente a família real vem ao Brasil, né? No caso a corte vem aqui para o Brasil, por na época de ser uma colônia, e começa a se organizar aqui no Brasil. A partir desse processo, dessa vinda deles, começa-se, digamos, o início desse processo de independência do Brasil, porque já não está Portugal mais como uma ideia de uma localidade, o Brasil só uma colônia, porque no caso como a França tomou a Portugal, né, automaticamente já não é pertencente. Então a coroa portuguesa está aqui, só que esse processo ainda não foi efetivado. Aí vai chegar, no caso, até justamente esse dia 7 de setembro, né, que é o marco principal sobre essas relações. Inclusive, até chegar lá, ocorre alguns fatores. Se a gente pensar o próprio período dessa corte aqui, né, é, Dom João VI aqui no Brasil, a gente tem relação até de um certo desenvolvimento, um certo curto prazo, porque como era só colônia, você não tinha tanta necessidade de, digamos, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento sociológico, um desenvolvimento político, estrutural. No caso, era uma ideia de colônia, então só tirar daqui e levar para Portugal. Com essa família real aqui, já começa a desenvolver universidades, questão de teatros, começamos a observar uma urbanização de forma diferente, né? Então, a gente tem um processo que veio acontecer justamente porque agora o Brasil não é só mais, digamos, um quintal de Portugal, agora é uma localidade que, inclusive, o imperador está morando aqui nesse período. O dia 7 é o marco onde vai romper, de fato, com essa relação. Não, é interessante porque isso a gente estuda, né, na história, mas hoje estamos vindo assim de um jeito assim diferente, que a gente pode agradecer ao Brasil, a Napoleão, né? Nossa Uhum, aceleração do nosso desenvolvimento. Né? Se não fosse Napoleão, uhum. talvez a gente ficar muitos anos ainda como uma simples colônia de Portugal, né? Sim, sim. Inclusive, as próprias ideias que perpetuam a relação da Revolução Francesa, na ideia do iluminismo, a transformação já tinha própria Inglaterra, que já tinha tido uma monarquia parlamentarista nesse processo da Revolução Inglesa, que torna-se também a ideia capitalista, isso de alguma maneira também vem ser efetivado aqui no Brasil, né? A gente também tem nesse período, as pessoas também já discutem essa questão um pouco mais republicana, um pouco mais de cunho liberal, de cunho das ideais iluministas dentro desses critérios, né? Só que a gente, digamos, dá um passo de forma diferente com os demais localidades, que eles já saem da colônia tornando república. A gente ainda fica num período de império, não é à toa que o nosso 7 de setembro, né, veio ser de 1822, a gente vai ter como uma relação de república poucos anos depois, que é 1889, né, que a gente vem romper com a ideia de coroa de forma geral nesse caso. Então, todo esse processo, como o senhor citou, né, como foi falado, da expansão napoleônica, Revolução Francesa, ideais iluministas, ideais liberalistas, né, do Estado liberal a partir da ideia da Revolução Inglesa, com a ideia da implementação do capitalismo, isso é um processo que está se gerando dentro do Brasil. A gente vai, digamos, a uns passos dentro dessa questão toda, né? Mas já tem uma relação muito grande dentro desses critérios.